E aí pessoal, vamos fazer o nosso Diários da Quarentena de hoje. Finalmente, depois de vários dias em casa, sem poder andar. Eu ainda tô andando mancando, viu? O negócio não resolveu ainda não, ainda tô andando aqui mancando. Mas já tá dando pra, pelo menos já tá dando pra eu sair de casa um pouquinho. Então já podemos fazer o nosso passeio. Se eu tiver que andar esse trecho todo aqui, eu vou sofrer, mas conseguir eu consigo. Já não está mais impossível para mim andar. Vou andar mancando, mas a gente consegue, se acontecer da bicicleta quebrar, né? Porque esse foi a minha grande preocupação, como eu falei para vocês. Andar de bicicleta, em tese, não tem problema para mim, mesmo quando eu tô com a gota estourada, com a gota dolorida pra caramba. Mas o problema todo é esse: se vai que fura o pneu da bicicleta ou ela estraga por algum motivo. É bem raro, né? Dessas vezes todas que eu tenho saído, acho que teve uma vez só, 2 vezes só que eu precisei voltar para casa arrastando a bicicleta. Mas é uma coisa que pode acontecer. E na situação que eu estava, totalmente impossibilitado de andar, isso seria uma tragédia completa. Para quem não sabe o que é gota, gota é doença de gente velha. É isso mesmo. É a descrição perfeita da doença. Tipicamente é o que? Você tem excesso de ácido úrico. Então isso é uma coisa que eu tenho que me tratar sempre. Você pode ter esse tipo de excesso por várias coisas, por dieta, por alguma deficiência renal e coisa e tal. Mas a verdade é que as pessoas têm simplesmente uma certa tendência mesmo. Quem tem tendência de ter ácido úrico alto acaba tendo mesmo ácido úrico alto. É muito difícil você controlar esse tipo de coisa. E o que acontece? Normalmente isso não faz diferença nenhuma para a pessoa. Nenhuma diferença. O problema é que o ácido úrico no frio ele forma cristais. E aí o que acontece? Como é que funciona a coisa? Normalmente a nossa temperatura, né, a nossa temperatura corporal é 36 graus centígrados. Não dá para formar cristais do ácido úrico, mas o que acontece? Nas articulações mais afastadas do corpo, tipicamente no dedão do pé, mas no meu caso também acontece na planta do pé, no calcanhar, em qualquer lugar do pé. Por acaso de noite a temperatura baixa abaixo de um determinado valor, principalmente porque depois de velho você não consegue mais manter a temperatura no corpo tão bem quanto você conseguia antes. E aí, cara, meu amigo, o que acontece é isso. Tu imagina, forma um cristalzinho na sua articulação. Aí tu imagina a dor que é isso, cara. Não é só dor pra você mexer já dói pra caralho, mas mesmo parado, mesmo sem fazer nada, a coisa dói para cacete. Puta que pariu. Realmente é um problema. Então para evitar esse tipo de... Olha que dia lindo que tá hoje, olha que maravilha. Sempre bom vir aqui na Praia do Brejão, sempre uma vista bonita que já dá uma alegria na alma só de ver essa vista bonita aqui. Solzão. Oh, beleza. Mas então, isso aí foi bom que me deu um wake-up call aí, porque eu sei que eu tenho que fazer dieta, tô todo fodido com um monte de coisa, e a saída de tudo é dieta. E eu tava fazendo, vocês estão vendo, estão acompanhando, eu tenho perdido peso. Mas o que aconteceu? Alguns dias atrás eu acabei arrumando umas saídas com o pessoal aí, o pessoal chegou aqui, a gente foi beber cerveja, coisa e tal. Aí acabou que eu saí da dieta. Então aí foi bom, não foi por conta disso que aconteceu o problema não, tá gente? Esse problema de gota, ele acontece pra mim em momentos aleatórios, por coisas aleatórias.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra não, mas de qualquer forma serviu como um incentivo para eu retomar a dieta rigorosa, voltar a fazer os exercícios aqui. Agora eu já estou conseguindo pelo menos andar. Meu pé esquerdo foi onde atacou principalmente, não sei se está dando para ver daí, eu vou tentar botar a câmera para mostrar o pé esquerdo em algum momento. Mas ele está meio inchado, porque incha, né? Coisa inflama. E o meu joelho esquerdo também está doendo. Essa é a primeira vez que eu tive gota no joelho esquerdo também. E o joelho esquerdo é um pouco preocupante, porque vocês estão vendo, eu estou mexendo ele agora, né? O pé eu consigo manter ele paradinho para andar de bicicleta, mas o joelho não tem jeito. Mas tá bom, que a visão que eu tenho também é que se não mexer um pouquinho, não fizer o sangue esquentar um pouquinho, aí a coisa fica pior ainda. Tem que fazer exercício mesmo. Caso vocês não saibam, aqui na praia já está liberado aqui no Rio, felizmente. Então dá pra ver aqui, o pessoal já está aproveitando. É que realmente não vai ter muita gente na praia hoje, porque tá friozinho aqui no Rio, né? Tá essa época do ano aqui, é a época menos quente um pouquinho. Não chega a fazer frio não, mas tá menos quente aqui. Hoje deve estar o quê? Uns 27, 28 graus. Não tá fresquinho demais, o pessoal gosta de tomar um solzinho. Pelo menos para esquentar um pouco. É bom para mim também sair um pouco, fazer o sangue correr, porque isso também ajuda. Afinal das contas é positivo. Então é isso daí, gente. Eu tô fazendo devagar, tá? Eu tô fazendo hoje, eu não sei se eu vou fazer amanhã, justamente porque eu quero ver se não tem nenhum problema, se eu não sinto nenhuma dor. Hoje eu vou fazer bem levinho. Vou só dar uma voltinha aqui e já vou voltar para casa, porque essas coisas nunca é bom você sair espinafrando de cara logo depois de ter ficado parado um tempo grande assim, né? Acabou que na verdade o que me atacou feio mesmo foi na sexta-feira, de sexta para sábado. Vocês lembram, na sexta-feira passada eu cheguei a fazer um Diários da Quarentena também, gravei, coisa e tal. Mas aí caiu muito a temperatura aqui no Rio de Janeiro. De noite, de sexta para sábado, é que a coisa atacou de verdade. Eu imagino que eu devo ter dormido sem cobertor também, eu tenho mania de fazer isso. Às vezes dormi sem cobertor e aí esfriou o pé pra caramba. E aí de madrugada, você dormindo, você não percebe, pode ter contribuído para piorar a situação nisso daí também. Então, mas não se preocupem não, tá? Essa doença que eu tenho já é uma doença antiga, é crônica, assim, isso não acaba, a verdade é essa. Eu já tenho os remédios que eu tomo pra sarar dela. E aliás, isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? Eu tomo 2 remédios, Azulfim e Vimovo, para esse troço. 2 comprimidos de cada, 2 vezes ao dia. Não, um comprimido de cada, 2 vezes ao dia. É o padrão que eu tomo quando tem esse troço. E adivinha, eu não consigo comprar mais o Vimovo. Fica a porcaria do Senado Federal passando lei de proibir aumento de preço. Aí o que começa a acontecer? Começa a faltar remédio. É lógico que isso acontece, é evidente que isso vai acontecer. Fica essa porcaria desses burocratas achando que estão ajudando alguma coisa e estão só atrapalhando a vida de todo mundo. Não acho, tem falta em todas as farmácias do Brasil todo. Puta que pariu. Sorte que eu tinha um frasco ainda dele, mas daqui a pouco vai acabar e pelo visto eu não vou conseguir comprar tão cedo. Ah, o pessoal brincando de drone ali. Bom, eu tinha separado uns tópicos para falar aqui hoje. Vamos falar desses tópicos. O primeiro é: o príncipe dos Saiyajins sugeriu pra gente falar sobre o
o corte de verba para o MST. Bolsonaro esteve no Pará recentemente e num discurso lá ele fez questão de falar pro pessoal: olha, vocês estão reparando que diminuiu a quantidade de invasão de terra, não sei o que lá, a quantidade de problema que vocês têm, coisa e tal, é porque eu cortei a verba de um monte de ONG que era ligada ao MST. E dessa história, na verdade, que eu tenho para falar disso daí é: caramba, que absurdo é ainda existir o fato de ainda ter no passado, né, verba sendo passada para ONG que ajuda o MST, cara. Isso é um absurdo completo. Isso é um troço que não faz sentido nenhum. Eu já falei para vocês sobre essa questão da propriedade privada na ética libertária. Eu não acho que seja problema você invadir uma propriedade que está totalmente não utilizada e abandonada. Isso não é um problema na ética libertária. Agora, tipicamente, o que o MST faz é bem diferente. Eles não invadem propriedades que estão abandonadas ou que o proprietário não está defendendo. Ao contrário, eles querem invadir propriedades valorizadas, propriedades em regiões que você tem uma agricultura já estabelecida, fazendas que você já teve, já foi feito tratamento de solo por muitos anos. E aí eles aproveitam aquilo e fazem a invasão. Como vocês sabem, é um movimento muito mais político do que qualquer coisa que tenha a ver com efetivamente buscar terra e coisa e tal. Essa parte de buscar terra é só como eles atraem o pessoal para participar dessa jogada, né? Para quem vai entrar no MST, né, eles precisam ter massa de manobra, precisa ter gente com coragem de ir lá na frente tentar invadir terra. O que eles falam, o que eles prometem é que se tu for lá, se tu participar da invasão e coisa e tal, no final das contas você pode ganhar uma terrinha no final das contas. E você acha que esse pessoal quer essa terrinha para cultivar terra, fazer agricultura familiar? Não, meu amigo, a maior parte das pessoas vende imediatamente. Você pode ver, a maior parte dos assentamentos do MST, o pessoal negocia logo em seguida o lote. Eles querem o dinheiro, lógico, ou seja, para eles é uma grande loteria. Eu vou lá, vou entrar na invasão, de repente eu consigo um pedacinho de terra, e nesse pedacinho de terra eu ganho dinheiro, vendo depois e ganho dinheiro. E é o que eles fazem realmente. No final das contas, esse é o processo lá do MST, que é copiado pelo MTST, coisa e tal. No MTST só tem a diferença de que é urbano, né? Busca propriedades urbanas. O MST é mais rural, mas no final das contas o princípio é exatamente o mesmo. Invadir não é terra que não está sendo usada, não está delimitada, não está sendo defendida, não. Eles invadem fazendas produtivas mesmo. E a ideia deles é discutir na justiça depois. Eles alegam que não, mas não era tão produtivo assim, não sei o que lá. E tentam chegar num acordo, tentam ganhar uma grana. Essa é a fórmula com que eles fazem. Realmente, o que me assusta nessa história não é o fato de Bolsonaro ter cortado a verba do MST, é o fato de que ainda havia verba para o MST. Ou seja, como é que ainda havia verba para o MST nessa altura do campeonato? Como é que ainda tinha forma dos caras se financiarem no próprio governo? Para você ver como é que o pessoal da esquerda, quando entra no governo, eles não ficam parados não, meu amigo. Eles dão um jeito de botar um monte de boquinha ali, um monte de penduricário de recurso para ajudar o pessoal da esquerda. O tempo até o pessoal conseguir desmontar esse monte de boquinha, esse monte de gatilho lá, de problema lá, de lugar que eles conseguem tirar dinheiro, demora. Ainda tem muito petista na administração pública, vocês podem ter certeza. E vou te dizer, se Bolsonaro ficar 2 mandatos lá, ainda vai ter diminuído, sei lá, uns 20% só. Ainda tem muito. Tem muito mesmo. Olha que lindo que tá o dia. Realmente, o dia tá lindo. Mas, de qualquer forma, antes isso do que nada, né? Ou seja,
Como eu disse, era um absurdo meramente haver ainda esse tipo de financiamento lá, mas melhor terem tirado agora do que ter continuado, né? Vou fazer um negócio aqui, que eu tô há muitos dias sem jogar Pokémon. Tem um monte de ovo para chocar aqui. Botar os ovos para chocar. Pronto, vamos ficar chocando os ovos de Pokémon aqui. Olha que maravilha. O pessoal tá animado aqui hoje. Você vê que tá frio aqui, né? O pessoal com agasalho, coisa e tal, fazendo esporte e tal. Mas está animado, coisa boa, uma coisa positiva. Bom, gente, então esse era um dos assuntos. Outro assunto que eu queria falar foi sugerido por um monte de gente. Eu vou falar aqui por alguns dos nomes que sugeriram. Eu espero que eu tenha lembrado de todos. Quem sugeriu primeiro foi a Gila, acho que é Gita, agora eu não sei. Foi o primeiro. O segundo foi um pseudônimo altamente filosófico, hein? Nem Fausto, nem Mefisto. Caramba, o cara foi profundo nessa daí, meu amigo. Pra quem não sabe, Fausto é um romance do escritor alemão Goethe, em que justamente ele fala do encontro dele com Mefisto, né? Que é o diabo, né? Enfim. E por último, essa notícia foi sugerida também por Felipe Ojeda, parece uma coxinha. Pô, sacanagem, cara. Felipe Ojeda, gente boa pra caralho, bicho. Meio purista pro meu gosto, mas enfim. Todo esse pessoal, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia aí. Obrigado a vocês também que estão assistindo o nosso vídeo aqui no Diários da Quarentena. Por favor, deixem aquele like, dão aquele murrão aí no like pela liberdade. Like pela liberdade. Não deixe de se inscrever aqui no Diários da Quarentena pra gente continuar crescendo aqui o canal. E bom, todas essas pessoas apontaram a mesma notícia, que foi a pesquisa do Datafolha, em que pela primeira vez Lula ganharia com facilidade de Bolsonaro no segundo turno. E foi curioso, né? Porque uma semana antes tinha saído uma pesquisa do Paraná Pesquisas que apontava que Bolsonaro ganharia do Lula tranquilo em qualquer cenário. Aliás, ganharia de qualquer candidato. A pesquisa do Datafolha, no final das contas, dizia que o Lula ganharia de Bolsonaro com folga, acho que 55-38, se não me engano. Eu não lembro os números exatos não, tá? Mas era um número grande, assim, uma diferença grande, assim. Pessoal, vou voltar daqui já, porque, como eu falei pra vocês, como eu ainda tô meio mal aqui da perna, eu não quero ficar forçando a barra, fazer só um passeiozinho rapidinho. Hoje foi só para testar a coisa. Amanhã eu não devo fazer Diários da Quarentena, tá? Se fizer, eu vou fazer ao vivo em casa, que a ideia é justamente ver se teve impacto o exercício que eu fiz hoje. Aí conforme for, se tiver tudo ok, se eu não tiver nada, não sentir nenhuma dor entre amanhã, no domingo eu volto a fazer com mais vontade, coisa e tal. Melhor ser cuidadoso com essas coisas, melhor do que exagerar e depois ficar com o joelho todo fodido aí e com o pé também todo fodido aí. Então vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a pesquisa deu, curiosamente, né, depois de uma pesquisa que disse que Bolsonaro ganharia do Lula, teve uma pesquisa que disse que o Lula ganharia do Bolsonaro. Olha só, esse tipo de coisa é complicado porque é o que eu falo, é muito fácil para instituto de pesquisa adulterar número, tá? É muito fácil para eles fazer isso. Eu vou esperar aqui o próximo sinal. Não vou correr não, podia correr para tentar ultrapassar de uma vez, mas melhor não. A gente não está em condições. Então, como eu estava falando, é muito fácil para qualquer instituto de pesquisa adulterar resultado de pesquisa. Eles sabem como fazer isso, eles sabem como escolher o público que daria o resultado que eles querem.
eles sabem como fazer a ordem da pergunta de forma a produzir o resultado que eles querem. Dito isso, eu estou dizendo que a empresa fez a fraude, fraudou mesmo? Não tem como saber, porra, não sei, não tem como saber se fez fraude. Eu acho muito provável terem feito. Por quê? Porque além de ser um resultado que ajuda eles muito, por quê? Vocês estão reparando que Bolsonaro está ganhando tudo de novo, né? Teve manifestações enormes e coisa e tal, um monte de gente na rua apoiando o cara, então tava aquela manifestação enorme. A CPI da Covid está dando água mesmo, já está fazendo água, não conseguiram nenhuma grande novidade, nada que eles pudessem usar de forma realmente incriminadora para fazer alguma coisa. Não quer dizer que não vai ter um resultado, né, um relatório final criticando o cara. A gente sabe que o esquema já está determinado, o relatório da CPI já está escrito. Então não tem... O fato de haverem pessoas falando coisas lá não muda nada. Mas é lógico que eles esperavam ter pelo menos alguma grande novidade, algum grande fato para poder usar e poder dar mais força a essa narrativa deles. O fato é que não vão ter. Então os caras estão perdendo tudo. Qual que foi a ideia da Datafolha nessa pesquisa? Foi dar um alento pro pessoal, entendeu? Assim, eles estavam com medo do pessoal simplesmente desistir, começar a achar que, pô, já era, não tem chance, Bolsonaro já vai ganhar do Lula, não vai ter volta. Então eles já estavam com essa ideia de que o desespero completo. Eles fizeram essa pesquisa, o que me parece, justamente com esse objetivo preciso de manter a militância ligada, ou seja, manter o pessoal ainda aceso na possibilidade. Não, olha só, eu sei que está ruim, que a gente não vai conseguir tirar o Bolsonaro agora, mas olha só, Lula vai ganhar em 2022. Então pronto, vamos manter a luta porque vai ganhar. Veja, institutos de pesquisa sempre tiveram resultados tendenciosos, todos eles. E isso não isenta também o Paraná Pesquisas. Embora o Paraná Pesquisa seja ligado ali ao antagonista e coisa e tal, e aí de repente talvez também fosse tendencioso do mesmo jeito, né? No final das contas, sempre teve esse tipo de manipulação para um lado ou para o outro. E no final das contas, eles só temem um problema. Eles temem o fato de que, se eles derem um resultado muito próximo da eleição, o pessoal pode comparar com a eleição e perceber a quantidade de merda que eles fazem. Mas resultados como esse que foi gerado agora pelo Datafolha, 1 ano e meio antes da eleição, pô, meu amigo, isso aí pra eles é nada. Não muda em nada a credibilidade deles, porque se chegar na eleição e o Lula perder, eles podem falar, não, isso daí é porque foi depois, mudou depois. A pesquisa minha foi naquela época, né? Agora mudou tudo, agora não, mudou tudo. Agora, veja, mesmo perto da eleição, o incentivo para esses institutos de pesquisa costuma ser grande. Mas perto da eleição, pelo menos, eles têm mais um pouco de risco correndo. Vocês lembram das últimas eleições? As previsões deles, as pesquisas deles, fizeram água em tudo. Eles não acertaram nada, foram longe em tudo. E, no entanto, estão aí fazendo previsões de novo, né? Ou seja, não tem muita alternativa para esse troço. Essa coisa de instituto de pesquisa... Caramba, vamos atravessar aqui. Ai, caramba, meu pé. Esse negócio de instituto de pesquisa, realmente, no final das contas, eles têm um incentivo enorme para puxar as coisas para o lado deles, né? E você sabe como funciona isso. Por mais que você tente botar um padrão de isenção ali, no final das contas, meu amigo, o pessoal que faz a pesquisa tem o interesse deles, acaba puxando para um lado, puxando para o outro. Não tem jeito. Eu acho que pesquisa eleitoral, tão antes da eleição, só pode ter esse tipo de propósito. Então a impressão que dá é que realmente foi uma coisa feita para não desanimar a militância, para dar aquele ânimo na galera, que a galera já está quase jogando a toalha, querem dar o ânimo de que, poxa, não, o Lula vem aí, não sei o que lá. Mas eu já falei para vocês a verdade, eu acho que não tem chance. Lula, no final das contas, quando começarem as acusações de ladroagem dele, e tem um monte por aí, ele não resiste, ele acaba. Então é isso daí.
Fiquem tranquilos, é só mais uma pesquisa do Datafolha, não tem nada de absolutamente inesperado aí.